Olá, estamos de volta aqui com uma mensagem ao seu coração no nosso canal Mostrando na Bíblia. Hoje nós vamos falar de um assunto que é essencial tratarmos dentro da igreja. Todo ser humano, todos aqueles que creem no criacionismo, eles dizem ser de Deus. Todos nós dizemos, mesmo sem conhecer a Jesus, que somos de Deus, que viemos de Deus, que somos semelhança de Deus e que também somos filhos de Deus. Mas à luz da Bíblia, nós vamos mostrar aqui se realmente nós somos de Deus, se realmente o que professamos com os nossos lábios, a Bíblia pode confirmar e dar essa certeza. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo e eu oro para que o Espírito de Deus, que Cristo Jesus enviou, nesse momento, venha abrir a sua mente e o seu coração e venha te dar o entendimento das insondáveis e maravilhosas riquezas de Cristo Jesus, ok? Nós vamos começar a falar do novo nascimento a partir do texto de Colossenses 2, o versículo 12 e o versículo de número 13. O versículo de número 12 diz o seguinte: sepultados com Cristo Jesus no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 13. E quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as ofensas. Ok? Então nós vamos encontrar aqui uma característica essencial para nós podermos entrar em contato e conhecer a Deus e viver para Deus. Primeiro, nós temos que ser sepultados no batismo. O que é sepultados no batismo? O batismo no latim significa sepultamento, ou seja, você vai morrer para a sua atual maneira de viver. A ganância, soberba, prepotência, orgulho, medo, enfim, tudo aquilo que é contrário ao amor de Deus. Nele ressuscitaste pela fé. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que morrer. Sepultar a minha velha criação, a minha velha natureza. Todos nós somos formados, nós somos criados com uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa. Ou seja, mesmo que os nossos pais sejam as melhores pessoas do mundo, mesmo que os nossos pais sejam as pessoas mais idôneas do mundo, mesmo que eles nos ensinem todos os preceitos morais de maneira nítida, clara, de uma maneira explícita, e isso esteja inculcado em nós. Se nós não morremos de novo, continuamos pecadores. A nossa natureza adâmica, ela persiste, ela continua dentro de nós. Somente sepultando no batismo, nós podemos sair dessa situação. Ou seja, nós podemos destruir essa cria, eu vou usar o termo cria, que não é boa diante de Deus. Ok? Então tem que ser sepultado com ele no batismo, e com ele, a partir do batismo, nós ressuscitamos pela fé no poder de Deus. Há uma criação carnal, há uma criação animal. O homem ele foi feito corpo e alma. Em Gênesis, no capítulo 2, está escrito que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Há uma contradição aqui. Ele soprou o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Não é porque aquele a quem se denominou Deus soprou o fôlego de vida significa que ele é espiritual, porque logo em seguida diz que ele se tornou alma vivente. E os animais também são uma alma vivente. O homem não foi criado espírito, o homem foi criado corpo e alma. Existem 3 classes de pessoas. Existem o homem ílico, taxado de bruto, o psíquico, o intelectual, e existe o espiritual, o pneumático. O espiritual, a Bíblia nos assevera que só aparece, só se manifesta através de Cristo Jesus, através da
ressurreição. Então ele tem que morrer para a sua velha natureza, que é carnal e animal, para ser uma nova natureza. Eu estive com alguns irmãos num seminário e uma irmã ministrando e eu cuidando de uma mesa como facilitador com 10 pessoas. E a irmã disse que o homem foi feito corpo, alma e o espírito, porém o espírito nasceu morto. Todos naquela mesa me estranharam, todos olharam para mim e disseram: me explica isso. Eu tive que acabar com os 40 minutos que eu tinha daquela palestra para provar dentro das escrituras para eles que o homem, na antiga aliança, nunca foi espiritual. Ele sempre foi carnal, animal. Ele sempre foi de desejos perversos e malignos. Jesus diz: eu bem sei o que é o coração do homem, que é mau desde a sua meninice. Não há como dizer que havia um homem espiritual no Antigo Testamento, porque o espiritual ama. Aí todos atribuem a Davi uma natureza espiritual. Um assassino, você consideraria espiritual hoje? Um homem que entrasse dentro de uma cidade e enfiasse uma espada na barriga de uma mulher grávida, matando ela e o feto, para não deixar testemunho, você consideraria espiritual? Um homem que comete uma atitude sagaz, vil, de matar um homem à traição para ficar com a sua mulher, adulterando com ela, seria espiritual? Um homem cuja única glória citada na antiga aliança era de matar gente. Saul feriu milhares, Davi, porém, feriu dezenas de milhares. Davi também necessitava nascer de novo. Então, com Cristo Jesus, somente nele, no batismo, nós somos sepultados. Nós vamos ter a nossa natureza carnal aniquilada. Pela fé no poder de Deus, que é que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13: quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou. Então, para sermos vivificados, nós precisamos de Cristo Jesus. É somente ele que tem o poder de transformar essa criação carnal, animal, pecaminosa por natureza, em uma criação espiritual feita à imagem e semelhança de Deus. Eu quero frisar, Gênesis 1:26 diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu quero só fazer uma pergunta para sua reflexão, você tira suas conclusões. 1 João 4, versículos 7 e 8, diz que Deus é amor. É uma característica intrínseca em Deus, ou seja, a essência dele é amor. Você conhece algum ser humano cuja essência seja o amor? Que não haja maldade, que não haja nenhum dolo? Você conhece? Não vale Jesus. Jesus é amor porque ele é Deus. Mas nunca houve um ser humano que fosse amor. Outra característica para sermos imagem e semelhança de Deus. Deus é verdade. O apóstolo João, em 1 João, diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 8, diz que por duas coisas imutáveis é impossível que Deus minta. Ou seja, imutável, ele é imutável e é impossível que ele minta. Então Deus nunca mente. Deus é verdade. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, nunca eu poderia nem cogitar uma mentira no meu coração. Ok? Agora, outra característica: Deus é santo. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, diz que, assim como ele é santo, nós devemos ser também santos em todo o nosso modo de viver. Ok? Deus tem como característica da sua vida a santidade, que também é colocada na Bíblia como a vida de piedade, ou seja, em tudo que Deus faz, ele é piedoso, ele é santo, ok? Você conhece algum ser humano que tenha essa característica implícita encerrada no seu ser? É claro que não. Nós só somos moldados assim, em Cristo Jesus. Agora eu vou para uma característica que vou citar mais adiante, que não é senão a mais importante. Você conhece algum ser humano que é espírito? João 1:23, Jesus disse: Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, nós somos carne, matéria, animais, tudo bem, racionais, mas animais. Jesus, ele nos torna espirituais a partir do momento em que nós o reconhecemos, que nós descemos as águas,
sepultando a velha natureza. Nós nascemos de novo. Vamos continuar? E quando vocês estavam mortos, o que trouxe morte ao ser humano? Não é o pecado? Não é a natureza pecaminosa que leva o homem à morte? Adão morreria de qualquer jeito, porque Adão era carnal e animal, ele nunca foi espiritual. Ele iria morrer a qualquer momento. Ainda que ele vivesse 10 mil anos, 20 mil anos, ele morreria, porque a carne se corrompe. E eu vou mostrar isso um pouco mais para frente. Então todos nós, todos, estávamos mortos em delitos e pecados, como diz o livro de Efésios, no capítulo 2. E na incircuncisão da nossa carne. Israel era circuncidado no prepúcio do seu órgão sexual, era marcado como o povo eleito de Deus. Era uma circuncisão externa, que não valia absolutamente nada para Deus, que só mostrava externamente um povo diferenciado, mas não mostrava o seu interior diferenciado. Então nós estávamos mortos nos pecados e na circuncisão porque não éramos de Israel, na nossa carne. Então ele nos vivificou juntamente com ele, Cristo Jesus, perdoando as nossas ofensas. Nós éramos considerados como verdadeiros animais. Nós éramos escória do mundo. Mas Jesus Cristo veio e perdoou as nossas ofensas. E quando eu me batizo, sepulto a minha velha natureza. Não quero mais ela em mim. Reconheço isso descendo as águas. E depois, pela fé, o poder de Deus se manifesta em mim. E também me ressuscita dessa maneira de viver contrária à vontade de Deus. Por que nascer de novo? Por que eu preciso do novo nascimento? Em primeiro lugar, em Efésios capítulo de número 2, verso 1, diz que estávamos mortos em ofensas e pecados. Quem permanece no seu pecado evidencia naturalmente que não é de Deus. Pela sua própria natureza e desejo pecaminoso, onde não há um sepultamento daquela natureza perversa e maligna do passado, ele demonstra que ainda continua morto em ofensa e pecado. Então temos que nascer de novo porque somos pecadores, porque ofendemos a Deus com a nossa maneira de viver. Mas por quê? Porque somos pecadores e porque ofendemos a Deus com os nossos delitos e pecados. Agora, para quê? Efésios 2, versículo 2 diz: Vós, que em noutro tempo andavam segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós fomos ressuscitados para ser tirados das mãos daqueles que, noutro tempo, nos conduziam. Paulo está dizendo em Efésios 2:2 que em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo. Então, a regra do mundo pecaminoso que se destrói era a que valia na nossa vida. E havia um príncipe que conduzia os homens nessa maneira de viver. Ele é chamado de príncipe das potestades do ar. Ele é chamado de espírito que agora opera nos filhos da desobediência. As pessoas que não querem nascer de novo. As pessoas que não reconhecem a Cristo Jesus como Filho de Deus, que pode torná-los também Filho de Deus, automaticamente estão sendo conduzidas pelo príncipe das potestades do ar. É o espírito que consegue operar apenas nos filhos da desobediência. Quem desobedece tem pai. Quem desobedece tem guia. Quem desobedece está nas mãos do príncipe das potestades do ar. Uns chamam diabo, outros Satanás. Que ele opera, ele só consegue agir naqueles que não reconhecem a Jesus Cristo e não nascem de novo. Então nós fomos resgatados, nós fomos tirados de uma situação e ressuscitamos para que saíssemos das mãos do príncipe das potestades do ar e viéssemos para a presença do Deus verdadeiro em Cristo Jesus. Ok? Em Efésios 2:5, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando: Estando nós mortos ainda em nossas ofensas, Jesus nos vivificou.
pela graça, nós somos salvos. Então nós estávamos mortos em pecados e ofensas. Quando nós nascemos de novo, nós somos vivificados em Cristo Jesus e salvos das mãos do príncipe das potestades do ar e da condenação que esse príncipe traz a todos os seres humanos. Versículo 6 de Efésios 2 diz: E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós somos aqui carnais, terrenos, animais, criados com uma natureza adâmica. Mas quando nós nascemos de novo, somos ressuscitados com Cristo e Ele nos assenta nos lugares celestiais. Como assim? Como estar assentado nos lugares celestiais? Existem 3 céus. Um é físico, é o céu astronômico, é o céu visível, é o céu onde estão as estrelas, as nuvens. Existe o segundo céu, que é o céu onde habita o príncipe das potestades do ar. Em Efésios 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, nas regiões celestiais da maldade. Existe uma região celestial onde o mal opera, onde está o príncipe da potestade do ar. E é nesse lugar que é travada uma batalha. Agora eu te pergunto, se eles estão por cima, são invisíveis, têm poder, como um homem vai resistir a eles? Então nós viemos a conhecer então que Jesus nos assenta nas regiões celestiais, no terceiro céu. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14. O apóstolo Paulo diz que conheceu um homem que, se no corpo não sabe, no espírito não sabe, há 14 anos, foi levado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, as quais a um homem não é lícito dizer. Paulo foi ao terceiro céu, que é onde Deus está. Em 1 Timóteo 6,16, a palavra do Senhor Jesus diz que ele só possui em si mesmo a imortalidade, Jesus, habita na luz inacessível, terceiro céu, a qual nenhum homem viu, nem pode ver. Na antiga aliança, nós temos aqui 2 pessoas que foram ditas arrebatadas ao céu e que estavam com Deus. Uma Enoque, outra Elias. Mas em João 3,13, Jesus diz: Ninguém jamais subiu aos céus, senão o Filho que de lá desceu. Elias e Enoque estão nos segundos céus. Foram enganados provavelmente pelo príncipe das potestades do ar. Porque no céu, onde o Pai está, Jesus afirmou, e ele não mente, que ninguém jamais subiu aos céus. O apóstolo Paulo deve ter tido um vislumbre, ou depois dessa palavra de Cristo, que ele veio como um abortivo fora de tempo, ele teve o privilégio de ver esse terceiro céu para notificá-lo a nós, a quem hoje são revelados os mistérios de Deus. Ok? Vamos prosseguir. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mim poder vencer principados, potestades e domínios. Na região celestial da maldade, eu tenho que estar acima deles. Então, assentar-se com Cristo Jesus na região celestial significa ser dotado do poder, de sermos também feitos espirituais e termos autoridade e poder para agora guerrear contra esses principados. Jesus, quando ele ressuscita, ele comissiona os seus discípulos, se encontra com eles num cenáculo e em Marcos capítulo 16, versos 15 e 16, ele diz: Ide por todo o mundo, pregue este evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. No verso 17 a seguir diz: Em meu nome vocês expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, não acontecerá mal algum. Se beberem algo com veneno, não lhes sucederá mal. O poder do alto, do terceiro céu, de onde Cristo está sentado, da parte do Pai, nos é concedido. Fomos assentados com Ele, para poder resgatar as outras pessoas das mãos do príncipe das potestades do ar. Aí então é que nós tomamos imagem e semelhança de Deus e somos colocados ao lado dele, ok? Vamos lá, Efésios 2,10. Porque ele diz:
porque somos feitura sua, imagem sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu estava debaixo do governo das principados e potestades das regiões celestiais da maldade. Eu fazia a vontade do maligno por natureza, mas agora nós fomos feitos sua imagem, feitura sua. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nova criação. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: Se alguém está em Cristo Jesus, nova criação é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo, inclusive a minha vida, a minha essência nova. Agora eu sou uma nova criação. Eu não sou criatura de novo, como está traduzido errado. Eu sou uma nova criação, essa espiritual, que pode estar junto de Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ou seja, eu tenho acesso a Ele. A palavra do Senhor é quem nos diz isso em Efésios. Eu quero também estar lendo aqui Colossenses 1,15, para mostrar que agora nós somos imagem e semelhança dele. A palavra do Senhor diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Espera um pouco. Primogênito é aquele que abre a madre, tanto animal como dos seres humanos. É o primeiro filho, é o primogênito. Então Deus está dizendo que o seu filho, este é a sua imagem, a imagem do Deus invisível, e que é o primogênito de toda nova criação. Ele é o primogênito, ele é o primeiro, gerado, imagem e semelhança de Deus. João 1, versículo 18. João Batista diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que está no seio do Pai, o primogênito, este o fez e o faz conhecer. Ok? O fez conhecer e o faz porque continua fazendo. Esse é um grifo meu. Então nós fomos feitos imagem dele, porque ele é o primogênito. Ele é o Filho de Deus primogênito. Somos feitos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Uma pessoa que não nasce de novo, ela se diz boa, ela se julga boa. Ora ela se acusa, ora ela se defende, mas pega uma pessoa que você considera boa, ou a sua família mesmo. Você vai encontrar que ele lesa muitas vezes o patrão. Ele já mentiu, o marido já mentiu para a mulher já mentiu para o marido. O marido já traiu a mulher e diz que é bonzinho dentro de casa, até o momento que ele seja descoberto. Os filhos que se dizem dóceis e obedientes estão usando drogas escondidas, estão vendo pornografia, estão fazendo uma série de coisas que não condiz com uma nova criação. Vamos continuar aqui. Efésios 2, versículo de número 15. Nós vamos ler um texto aqui muito interessante, que diz: para criar em si mesmo um novo homem. Espera um pouquinho. Quer dizer que Jesus veio para criar em si mesmo um novo homem? Nova criação, em si mesmo? Se ele é o primogênito de toda a criação, e ele veio para criar em si mesmo um novo homem, como é que fica isso? A palavra do Senhor vai dizer que nós éramos inimigos, que nós não estávamos agradando a Deus. Efésios 2,15, eu quero ler aqui, diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que nos era contrária, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Tanto os israelitas, os judeus, como nós, os gentios, que não conhecíamos e não ouvimos falar de Deus, fomos criados a partir do batismo, do novo nascimento, imagem de Deus. A palavra do Senhor diz um novo homem. Ok? Isso está em
Efésios 2:15. Vamos ver agora 2 Coríntios 5:12. Ele diz assim: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Perdão, 2 Coríntios 5:17. Quando você está em Cristo, você é perdoado. E você tem pela sua frente uma nova vida, porque as coisas velhas já passaram. E você pode manifestar agora a sua nova essência. Você pode manifestar agora a imagem daquele que o recriou através de Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê ou se sujeita não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus diz no verso 17, eu não vim condenar, eu vim salvar. Quem não crê, infelizmente, já está condenado, porque a natureza adâmica é por si mesmo condenada. Depois ele diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus é a luz. E os homens não se aproximam da luz porque têm vergonha das suas obras serem manifestadas. Mas quem reconhece a Jesus se aproxima da luz, porque agora suas obras são feitas em Deus. Quem se aproxima de Jesus, quem desce às águas, morre para sua natureza carnal e agora é ressuscitado com Cristo. Ele tem prazer em fazer as obras de Deus, porque nós somos gerados feitura e imagem dele para as boas obras. Sem Jesus, nunca houve acesso ao Pai. Sem Jesus, não havia uma forma de nós nos relacionarmos com Deus. Será que é verdade isso? Em Efésios 2, no versículo 18 está escrito: porque por ele, Jesus Cristo, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Porque nele, em Jesus Cristo, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Espera um pouco. Se é somente em Jesus Cristo que eu tenho acesso ao Pai, como é que fica a situação daqueles que diziam ter acesso a Deus e nunca o conheceram? Não havia conhecimento do Deus verdadeiro. Não havia esse entendimento. Sem Jesus, uma pessoa não conhece o Deus verdadeiro. Ela pode até rezar, falar com Deus, e é bom, fale. Ela pode até pensar conhecer, mas se não nasceu de novo, ela não tem o acesso que Jesus proporcionou para nós. Porque ele diz que em Cristo nós temos acesso ao Pai em um Espírito. O Espírito é o entendimento e o Espírito Santo é a própria pessoa de Deus. Vamos ver se é verdade? Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 11:27, Jesus vai estar dizendo assim: ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, ninguém, senão o Filho. E há aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós temos acesso ao Pai a partir do momento que conhecemos Jesus, a partir do momento que abrimos o nosso coração. Jesus começa a revelar pelo Espírito que é formado em nós, o entendimento, e com a ajuda do Espírito Santo, que quando nós estamos em Cristo, habita em nós. Porque Ele vos ensinará todas as coisas. Sem Jesus nunca houve esse acesso. Sem Jesus o homem não tinha condição nem sequer de se chegar a Deus. Tanto para nascer de novo, nós dependemos de Jesus, quanto para conhecê-lo. Vamos ver se é verdade? Em João 6, 44 ou 46, Jesus disse: ninguém, ele está dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém é ninguém. Ninguém não excetua uma pessoa. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito lá atrás nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ok? Então uma pessoa só consegue chegar a Jesus quando o próprio Deus o atrai, para que essa pessoa mesma o conheça e saiba que ele é o seu Filho amado, que gera filhos
através do novo nascimento para o reino de Deus. Quem não nascer de novo não vai nem ver, nem entrar e nem conhecer a Deus. Vamos ver se é verdade? João, capítulo de número 3, no versículo de número 3 ao 5, o próprio Senhor Jesus vai dar um ensinamento a Nicodemos sobre essa questão que estamos tratando, que é o novo nascimento. No versículo de número 3, ele diz: na verdade vos digo, se aquele não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é essencial para você ter o acesso, ser filho e para você ver o reino de Deus se manifestar. Então Nicodemos fica impressionado e diz: como pode um homem sendo velho tornar a nascer novamente? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Então Jesus responde. E ele usa para a resposta a nossa natureza carnal. Ele diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele diferencia no versículo de número 6 os dois tipos de nascimento. Nós tivemos um nascimento carnal, animal, nós tivemos um nascimento que é de origem adâmica, um nascimento gerado por pai e mãe, por carne e sangue, por vontade. Meu pai quis ter um filho, minha mãe também. E eles coabitaram e geraram a mim e aos meus irmãos, na carne. Mas Jesus está deixando bem claro que a carne e o sangue não podem gerar filhos para Deus. Vamos ver se é verdade? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que nasceu da carne, quando sepulta a sua natureza carnal no batismo, recebe uma nova natureza, essa espiritual, que pelo poder de Deus o torna filho de Deus. Vamos ver se é verdade? No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 11, a palavra do Senhor diz que Jesus veio para o que era seu. Deus, de alguma forma, pelo Espírito de Cristo, revelou na mente dos profetas que haveria um sofrimento muito grande de Jesus, o Messias. Só que eles não entendiam perfeitamente o que era isso. Então ele veio para o que era seu povo era a descendência carnal de Jesus, Israel, mais precisamente, os judeus. Veio para o que era seu, e os seus não reconheceram. Em algumas traduções, não o receberam. Mas, verso 12, todos quanto o receberam, todos que recebem a Jesus, descem as águas, nascem de novo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A saber, os que creem no seu nome. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nascimento carnal, mas da vontade de Deus. Não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi vontade do meu pai e da minha mãe ter um filho. Muitos hoje em dia não nasceram pela vontade de nada. Foi um flerte, foi um engano. Foi um momento de prazer desenfreado, onde acontece o nascimento. E esse nascimento é carnal, não tem diferença nenhuma. Agora, a Bíblia está dizendo que os que foram gerados de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem de homem algum, mas diretamente de Deus. Eu quero chamar a sua atenção hoje. Você que está indeciso em batizar. Você que está indeciso porque colocaram na sua cabeça que batismo é coisa séria. Se eu me batizar e voltar para trás, você trabalha é coisa séria. Mas se você deixar de trabalhar, você não come. Você se casou, casamento é coisa séria. Mas se você não se casa, você não vai constituir uma família segundo a vontade de Deus. Todas as coisas, se não forem experimentadas aqui na Terra, na forma carnal, você nunca vai saber qual é o resultado. Assim também é o batismo. Se você entendeu quem é Jesus, se você quer conhecer, ter acesso a Ele, ser feito filho de Deus, é necessário nascer de novo. Porque Jesus disse a Nicodemos: quem não nasce de novo, nem vê e nem entra no reino de Deus. Ele está dizendo: quem não nasce de fora, quem não batizou, não é filho de Deus, está fora do reino, nunca viu nem conheceu a Deus de verdade. Ok? Eu quero dar continuidade aqui nesta mensagem
mostrando a você que Jesus Cristo é o único que pode nos dar esse novo nascimento. No verso 3, ele já falou que não nascer de novo não vê. E no verso 5, não entra. O que é carne, versículo 6. O que é espírito. Há um diferencial. Você conhece as características de uma pessoa que só pensa nas coisas da terra. E você conhece uma característica de uma pessoa que só pensa nas coisas do alto. Colossenses 3:1, o apóstolo Paulo diz: já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, batizaram, morreram para o mundo para viver para Cristo, pensem nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, e não nas coisas da terra. Espera aí. Quer dizer que Paulo está confirmando que nós fomos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais e devemos ter desejo de conhecer as coisas tão maravilhosas que gratuitamente nos foram dadas? Exatamente. É isso que ele quer. O que é nascido da carne sempre será carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós, para sermos filhos de Deus, precisamos nascer de novo e reconhecer a Jesus. Agora, por que do novo nascimento? Porque foi vontade de Deus revelar Jesus Cristo ao mundo para salvá-lo. Jesus é chamado de mistério que estava oculto, ou seja, ninguém conhecia. Então a vontade de Deus foi revelar o mistério que esteve oculto noutros séculos. Vamos ver se é verdade? Nós vamos lá para o livro de Colossenses. Deixa eu conferir aqui na Bíblia, porque o nome do nosso canal é justamente Mostrando na Bíblia. E se é para mostrar na Bíblia, temos que mostrar não em outro lugar, mas na Bíblia. Para revelar o mistério que esteve oculto noutros séculos. Ok? Então ele era um mistério oculto nos séculos. 1, versículo de número 26. Colossenses 1, versículo 26. Está muito claro. Diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto, revelado aos seus santos, a igreja, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, esperança da glória. Deus quis fazer conhecer o seu mistério para que ele fosse conhecido. Deus gerou um povo através de Cristo Jesus. Um povo a quem ele entregaria algo preciosíssimo. Vamos descobrir o que ele está nos entregando? Ele está nos entregando tesouros insondáveis, que é o conhecimento de Cristo. Efésios capítulo 3, verso 5, o qual não foi. Olha o que a Bíblia está dizendo em Efésios 3, no versículo de número, o qual não foi manifestado noutros séculos, aos filhos dos homens. Espera aí, Jesus não foi manifestado, o mistério, o evangelho, a salvação não foi manifestado noutros séculos aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Então, em outro tempo, não houve revelação desse mistério, porque o mistério Jesus Cristo, lá no livro de Colossenses 1, 26 e 27, esteve oculto nos outros séculos. Mas agora ele tem sido revelado pelo Espírito Santo que Jesus envia aos seus santos apóstolos e profetas. Deus quis revelar coisas fantásticas, extraordinárias, que somente ele tinha guardado como um plano secreto de salvação do ser humano, que estava sendo oprimido pelos principados e potestades. E ele resolveu revelar isso para a igreja. Então, quando eu venho a nascer de novo, Jesus me revela, me entrega mistérios que no outro século ninguém conheceu. Aqui está dizendo: os filhos dos homens não conheceram, como agora tem sido revelado aos seus santos. Quem são os santos? Os que nasceram de novo. Para o que os anjos também conheçam. Talvez por curiosidade você pense que os anjos conheciam plenamente o que Deus ia fazer. E na Bíblia Sagrada muitas pessoas dizem que os anjos não conhecem só o dia da volta de Jesus. Porque Jesus disse que não lhes compete saber o dia e época que Deus determinou
para sua exclusiva autoridade. Que nem os anjos do céu, nem o Filho conhecem o dia da volta. Ok? Jesus, como homem na terra, não foi revelado para ele o dia da volta. E os anjos também não sabiam. Agora, os anjos também não conheciam quem era Jesus. Eu vou citar alguns textos bíblicos e você tira as tuas conclusões. Eu tenho as minhas bem firmadas na minha mente, no meu. Para que os anjos conheçam o mistério. Eles não conheciam a Jesus. A Bíblia diz que o mundo foi feito por Cristo Jesus. Ele estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. O mundo é cosmos, e o cosmos engloba tudo que foi criado. Efésios 3:10. Para que agora, grifo meu, pela igreja, entre parênteses, seja manifesta a sabedoria de Deus, a sua multiforme sabedoria dos principados e potestades nos céus, os anjos. Interessante. Através de Jesus, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Espera aí, o que é? Se as multiformes sabedorias de Deus se tornam conhecidas agora em Cristo Jesus e através da igreja, os anjos não conheciam o que Deus haveria de fazer através da igreja. Vamos ver se é verdade? E ele tinha a intenção de reconciliar até mesmo os anjos. Parece loucura, mas não é. Os anjos que não conheciam o que Deus ia fazer através de Jesus Cristo também estavam se afastando, haviam se afastado de Deus, sem entendimento do seu propósito, para reconciliar os anjos. Colossenses 1:20. E que, havendo feito a paz pelo seu sangue, Jesus Cristo na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Anjo e espírito. Anjo não precisava de salvação. O sangue de Jesus não é para a salvação de anjos, mas sim para a reconciliação deles. Vamos ver se é verdade? Para que reconciliasse, depois de fazer a paz na sua cruz, por meio dele, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Em algumas traduções, como a tradução de linguagem moderna da Igreja Católica, da editora, se não me engano, Paulus, não. Canção Nova, está escrito reconciliasse consigo mesmo todos os seres, tanto os que estão na terra como os que estão no céu. Os anjos estavam completamente desviados, são principados e potestades nos ares do Deus verdadeiro. E eles conhecem o que Deus revelou à igreja através da igreja. Deus não revelou para eles. Deus não confiou a eles. Vamos ver se é verdade? Eu vou procurar aqui na Bíblia onde que Deus mostra que não confiou aos anjos, mas que ele escolheu a igreja para revelar um mistério que esteve oculto no decorrer de todos os séculos. Isto aqui é maravilhoso. Hebreus capítulo 2, versículo 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, do qual nós estamos falando. Não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que estamos falando. O que seria esse mundo futuro? O mundo futuro é o reino espiritual de Cristo. O reino de Deus não foi confiado aos anjos. O reino de Deus foi confiado à igreja. O Senhor Jesus diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que tu ligares na terra será ligado nos céus. Quem liga algo a Deus no céu é a igreja, não anjo. Os anjos hoje são ministros a favor dos servos de Deus. E a palavra do Senhor diz que eles não conheciam esse mistério. E Deus também não confiou a eles a igreja. Não confiou a eles essa revelação. Não confiou a eles conhecimentos dos altos céus. Vamos ver se é verdade. Os anjos só conhecem esse mistério através da igreja. O que os profetas diziam na antiga aliança foi para nós. 1 Pedro 1,11 diz que os profetas, eles falaram do sofrimento de Cristo, movidos pelo Espírito de Cristo. E eles anunciaram coisas que não para eles, mas para nós
no tempo futuro que nos foi confiado, nós viéssemos a conhecer. E o versículo 12 de 1 Pedro 1 diz: dos quais os profetas do Antigo Testamento foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora nos foram anunciadas. Por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, Jesus Cristo, vos pregou o Evangelho, para as tais coisas, ou as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos desejam obter, aprender, conhecer, atentam, prestam atenção para saber o que é, porque eles mesmos não conheciam. Eles precisavam ser reconciliados com Deus, porque eles não estavam no propósito, na vontade de Deus na antiga aliança. Então nós aprendemos aqui que nós precisamos nascer de novo da água e do Espírito, para, em primeiro lugar, ter acesso às riquezas de Jesus. Colossenses 2:3. Temos aqui uma revelação fantástica. Se os anjos não conheciam, os homens não conheciam, era um mistério. Vamos ver como que isso se torna conhecido? Colossenses 2:3 diz assim: que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, do conhecimento. Em Cristo Jesus estavam guardados, estavam escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, que foram reservados para nós, os que cremos. Deus se agradou em revelar a nós coisas maravilhosas. Que coisas seriam essas? Que riquezas seriam essas? Primeiro, as riquezas de ser salvo, porque os principados e potestades, dominadores, estavam regendo esse mundo de maldade. E os anjos deram uma lei que é chamada em 2 Coríntios 3:7, de ministério da morte e da condenação. Em Hebreus 7:18, essa lei que os anjos deram, ela não aperfeiçoava nada por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então ela não pode ter vindo de Jesus. A salvação só veio através do Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, as quais foram pregadas pelos que, pelo Espírito Santo, vindo do céu, nos anunciaram essas coisas que os anjos desejam bem atentar, conhecer. Então, primeira coisa das riquezas de Cristo é a salvação. É o conhecimento do Deus verdadeiro, que nunca houve na antiga aliança. Segunda coisa, tesouros. Para uma mente carnal, para quem não nasceu de novo, ele pensa que ser abençoado por Jesus é ter bens materiais, é ter riquezas materiais. Muitas pessoas na igreja hoje estão sendo enganadas por principados que não se achegaram a Cristo, que ainda querem dominar suas mentes, que os traem e os enganam, usando o seu próprio desejo carnal, suas próprias vontades. E alimentam essas vontades com mentiras e com falácias, dizendo que, se você aceitar Jesus, você vai ficar rico. Se você aceitar a Jesus, você vai ter bênçãos materiais tremendas. Enquanto as pessoas mais fiéis na face da terra sempre preferiram o amor a Cristo, sofrer dificuldades às vezes por amor a Cristo, negar a si mesmo por amor a Cristo. Jesus, em Mateus 6, versículo 33, ele diz: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas, aquilo que você necessita, precisa no teu dia a dia, vos serão acrescentadas. Então as riquezas de Cristo não estão relacionadas às riquezas da terra. Na antiga aliança, ser abençoado por Deus era demonstrado através de bens materiais, honra, vanglória, status, mulheres, sabedoria humana. Hoje é demonstrada por um espírito manso, quieto, pelo amor demonstrado ao seu semelhante. Glória a Deus. Primeira coisa das riquezas de Cristo é essa salvação, que não havia na antiga aliança. Segunda coisa é sabedoria. Os tesouros de Cristo são conhecê-lo, saber quem ele é. Até os anjos atentam. Esse tesouro não foi dado a eles, foi dado à igreja. E muita gente despreza ter sabedoria do alto.
ter sabedoria de Deus para lidar. A sabedoria de Salomão não era de Deus, porque o levou a ser o maior prostituto da história de Israel. O levou a ser homicida, o levou a ser satanista, o levou a ser uma pessoa possessiva, dominadora. Levou Salomão a ser uma pessoa que extorquia os outros. Isso não é sabedoria do alto. Tiago diz que é diabólica, satânica, animal e terrena. Então o tesouro que estava oculto e nos foi revelado é conhecer e saber quem é Jesus. Glória a Jesus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que isso nos foi dado. Ele diz que quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir ao Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pensamos como Cristo. Sabemos o que Cristo quer. Então, o tesouro de Cristo, a sabedoria, nos é dado. E nós discernimos tudo. Entendemos, sabemos tudo. E de ninguém somos discernidos. Porque nós temos a mente de Cristo. Outro tesouro é o conhecimento. Uma coisa é conhecer, ter bastante conhecimento acumulado. Outra coisa é saber. Quando você está em Cristo, você sabe o que deve fazer. Independente de conhecer muito ou pouco. Você sabe como agir, como viver. Agora, existe outro tesouro, que são tesouros do conhecimento e da ciência. A ciência verdadeira de Deus. Quem é um cientista verdadeiro? Ele testifica que Deus existe. Quando a ciência não é de Deus, ela nunca credibiliza ou acredita a Deus a sabedoria que ela tem. Tesouros da ciência que estavam escondidos e nos foram revelados em Cristo Jesus. Está isso em Colossenses 2:3. Você precisa nascer de novo. Se você tem medo de se batizar, não tenha medo. Você não tem medo de correr risco no empreendimento financeiro. Você não tem medo de correr risco num relacionamento. Você não tem medo de correr risco para trabalhar e ganhar o seu salário. Você não tem medo de correr risco. Nós estamos vivendo um momento aqui, estamos no ano de 2020, onde na China, proliferou, da China, melhor dizendo, um vírus chamado coronavírus e está atingindo todos os países do nosso planeta. Há um medo muito grande de se alastrar, virar uma pandemia, e muitas pessoas estão se precavendo. Mas existem pessoas que, para poder ganhar mais dinheiro, com medo de ser sustentados, ou seja, que acabe as coisas para comer, estão se arriscando em lugares de risco a sair de casa por isso. Então nós nos arriscamos a tantas coisas no nosso dia a dia, para a nossa vida carnal. E por que não nos arriscarmos em conhecer e receber todos os tesouros que o novo nascimento nos proporciona? Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero pedir que Deus limpe. Eu quero repreender agora todo principado, toda potestade. O Deus deste século, que cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, é repreendido no nome de Jesus. Eu te sentencio o abismo no nome de Jesus. Solta a mente dessa pessoa. Solta. Ela já entendeu quem é Jesus. Ela já sabe que o novo nascimento foi lhe concedido pelo amor do Pai. Agora solta e sai, sob sentença de juízo eterno. Eu te ordeno em nome de Jesus. A você, meu querido e minha querida que está ouvindo, eu quero te dizer, não tenha medo. Nunca tenha medo de se arriscar com Deus. Porque com Deus não se arrisca. Com Deus há uma certeza. No livro de Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Ok? Tudo vai dar certo. Se você crer, receber a palavra de Deus no seu coração, nascer de novo, tudo dará certo. Até as coisas mais absurdas, até as coisas que parecem loucura. Deus tem o controle quando você está nele e vai fazer com que isso se mova e se torne ao seu favor. Então, neste dia, eu te convido a tomar a tua atitude e repreendo tudo que está lutando contra a sua vida. Doenças não terão mais domínio sobre a sua vida. Medos não terão. Toda depressão cai agora em nome de Jesus.
Todo espírito de suicídio eu te repreendo em nome de Jesus. Toda ação do engano e do mal vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.